Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar mais uma vez sobre gestão financeira, administração financeira aqui no Notícias Agrícolas. Fizemos uma primeira experiência com esse assunto, especificamente na semana passada, e agora na segunda-feira passada, e agora nós estamos voltando novamente com o Paulo Nicola, o nosso amigo Paulo Nicola, que está ao vivo aqui pela internet, diretamente de Santiago, Rio Grande do Sul. Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde. Boa tarde, João. Mais uma satisfação maior ainda que estar aqui novamente depois daquele brilhante encontro que nós tivemos a última vez. Pois é, esse assunto é meio tabu. Eu disse na primeira vez e repito agora, que gestão financeira todo mundo entende, só que ninguém pratica, e nós estamos vivenciando uma situação muito dramática para os pequenos e médios produtores, muita gente saindo da atividade exatamente por falta de gestão financeira. É isso que o Paulo está nos ajudando, e aí a gente pretende a todo final de semana fazer um capítulo, abordar um capítulo da gestão financeira. Só que desta vez, hoje, os fatos nos atropelaram, e aí nós vamos focar num momento único, praticamente único, talvez repita, tomara que se repita, mas que aconteceu nesta quinta-feira desta semana, quando os astros se alinharam, conforme o Paulo próprio diz, a favor do produtor, ou seja, nunca os preços da soja estiveram tão bons, ou seja, preços de venda alto e preços de compra baixo, de forma que deu uma lucratividade, está dando uma lucratividade imensa para o produtor, tá certo? E o Paulo aproveitou para liquidar, vamos dizer assim, né? Encerrar todas as suas compras num dia só. Isso é extremamente importante, ele vai explicar. Só que antes, né, Paulo, eu vou dizer também que ele está nos enviando a sua planilha para aprovar essas posições, só que rapidamente eu quero dizer quem é o Paulo Nicola, que é um empresário lá de Santiago, Rio Grande do Sul, um produtor rural, produtor de soja de referência, né, que já escreveu 2 livros e insiste em dizer que é fácil fazer uma administração financeira e que a soja é o melhor negócio do momento no Brasil. O Paulo Nicola escreveu Lucre Sempre com a soja. Lucre sempre, isso que pega, que chama a atenção, sempre. É isso que ele defende. Muito que bem, o livro dele, depois a gente comenta sobre esse livro. Ele não está aqui para vender o livro, muito pelo contrário, ele está aqui, ele vai abrir, inclusive, esse livro gratuitamente na internet para todos acompanharem. Mas, Paulo, vamos inicialmente falar desse alinhamento dos preços. O que aconteceu na quinta-feira? Bem, João, o que aconteceu na quinta-feira é o seguinte, ó, eu venho acompanhando a valorização do soja desde 2008, tá? E esta semana, e eu acredito que a semana e até meados da semana que vem, o soja vai estar com uma hipervalorização de 24% acima do que normalmente ela deveria estar, tá? Hoje o preço da soja deveria estar em torno de 83, 84 e está na pedra, na Agropan mesmo, hoje, R$ 105. Uma sobrevalorização de 24%. João, isso aconteceu, eu acompanho isso desde 2008, isso aconteceu em 2012, agosto, setembro e outubro de 2012, que ela teve essa supervalorização. Depois, em agosto de 2015, ela chegou a 20% de sobrevalorização. E agora, essa semana, agora toda e nos próximos dias, o mercado de pedra está R$ 105. Então, a sobrevalorização na pedra, hoje, na pedra, está de 24% acima do que normalmente vale o soja. Tá? Isso aí, mais adiante, nós vamos ver. Tá? E o preço futuro da soja aqui, para maio, está R$ 100. Também eu acho que não tem precedente para nós nesta época do ano. Ó, João, vamos lembrar do seguinte, quem é o do produtor que nós estamos falando? Nós estamos falando daquele produtor que entrega a sua produção na cooperativa. Tá? Ele não lida com o mercado futuro. Então, a última vez que eu estive aqui, eu bati muito na tecla de uma política de comercialização de soja. Tá?
E o que ocorreu essa semana? Como é que eu te disse? Os astros realmente se alinharam e esta semana é a semana top para te travares o preço e garantir o custo da tua lavoura. Então, esta semana, o que eu tinha para comprar, comprei tudo, travei a quantia de soja necessária para garantir o custo da lavoura. João, agora eu vou trabalhar e só vou negociar soja depois que eu terminar de colher. Eu vou negociar o soja que sobrar, porque o custo da minha lavoura está garantido. O custo da lavoura 2021, aquela que você vai fazer, evidentemente. Isso, eu garanti o custo da lavoura que vem pela frente. Né? Tá. Através dessa trava. E é isso que eu me proponho a colocar. Muito bem. E isso que é o importante de tudo isso, que o Paulo está nos ensinando e vai ensinar aos poucos aos amigos que não, entre aspas, não fazem anotação, portanto não tem uma referência de dados. Ele vai colocar uma planilha à disposição do Notícias Agrícolas para o produtor ir acompanhando. Para isso, no entanto, ele abriu a sua planilha, ele mandou a sua planilha e nós estamos expondo ela aqui no vídeo. O Renan, o nosso editor, já pode colocar a planilha e nós vamos baixando a planilha de custos, não é de custos, planilha de atividades, despesas e vendas de Paulo Nicola. Então, assim, a planilha de custos dele está baseada numa área de 500 hectares, né, Paulo? Não é o que você pratica, você tem mais, mas você está fazendo uma exemplificação de 500 hectares, é isso? Eu peguei 500 hectares, João, porque é a quantia mais, digamos assim, ó, o melhor resultado, que justamente um conjunto de equipamentos agrícolas, ela planta exatamente 500 hectares. Pegar um trator, uma plantadeira, um conjunto, ele é certinho, é feito para 500 hectares. Se tu plantar metade, tu tem o dobro, o equipamento representa o dobro do custo. Então, por isso que eu peguei uma lavoura padrão de 500 hectares e joguei para dentro dela, João, todas as minhas despesas, as minhas proporcionalmente a 500 hectares, tá? Que é para que se entenda bem. Tá. Aí o produtor está vendo aí que de calagem e adubação o Paulo gastou 287.795, de herbicida 94.578, de sementes 114 mil, tratamento de sementes 16.470, inseticidas 103 mil, fungicidas 116 mil, mais adjuvantes, etc., 17 mil, ou seja, o custo de produção dele inicial, só com os básicos, 750.749,15. Tem mais, mas deixa eu fazer aqui um adendo, né, Paulo? Essa planilha aqui é ótima em todos os sentidos, para o produtor fazer suas comparações e para quem não entende de lavoura, achar que quando a gente mostra o preço da saca, né, de 105, o cara acha assim, poxa, ele está colocando 105 no bolso. Que bom. É o que nós vamos mostrar quanto que sobra. Bom seria, né, Paulo? Se fosse o 105 no bolso direto, sem nenhuma despesa. Né? Só clareando aqui, ó, 105, ó, é o preço que estaria na pedra hoje para o soja que eu tenho. Esse soja que eu estou travando, eu estou travando a R$100. É o soja que eu vou lá entregar lá em maio, e em maio vou me pagar R$100. Então, o meu produtor está vendendo soja por R$100. Uma situação puxa a outra, né, João, no preço da saca de soja. Mas deixa eu só completar aqui. Depois, assim, ele está fazendo trava, portanto, de R$100 por saca, né? E aí ele começa a colocar, junto com as suas despesas, ele está começando a colocar quantas sacas o Paulo precisa para compensar as suas despesas, para encerrar as despesas, vamos dizer assim. Então, as despesas totais, o desembolso, custo financeiro, tudo, R$1.015. R$1.015 é o custo do Paulo, estimado na sua planilha, para fazer uma lavoura de 500 hectares. Certo, Paulo? Quase certo. Tá. Onde eu gastei? Esse milhão que tu está vendo aí, João, é o que eu vou precisar em reais para fazer a minha... Tá, eu custo R$100. Depois eu tenho uma bateria de despesas que são em sacas de soja. Por exemplo, o arrendamento. O arrendamento eu entrego 4.000 sacas de soja, independentemente de custar 100 ou custar 30. Então eu divido a planilha em reais, é o que eu vou precisar desembolsar em reais para fazer a lavoura. Tá? O que acontece? Ó? Ela tem esse 1 milhão,
é equivalente mais ou menos, pouco menos a metade do que eu vou colher. Eu transformo em sacas de soja e travo o preço. Entendi. Eu tenho duas despesas na lavoura. Olha aqui, ó. Vamos resumir, ser mais direto. Eu tenho um pouco de despesa em reais e um pouco de despesas em saca de soja. Eu diria montão, né? 1 milhão é um montão de dinheiro. 1 milhão é o que eu vou gastar no total, o que eu vou precisar no total em reais. Porque depois que eu colher, eu vou pegar tantas sacas de soja, vou pagar o arrendatário, vou pegar tantas sacas de soja, pagar o terceirizado da colheitadeira, que eu pago um percentual. Você entendeu? Então, eu tenho 2 tipos de moeda que nós estamos trabalhando. Isso. Tá? Eu não me preocupo com as despesas que eu tenho que pagar em sacas de soja. Porque isso aí, depois que eu colher, João, eu pego a saca de soja e entrego, tome a tua. Mas até eu chegar lá, eu vou precisar de R$1 milhão. R$1.050.000, né? Sim. Ou seja, você resumindo todas as suas despesas, você chega à conclusão que você precisa de 16.955, 17 mil sacas para fazer a sua lavoura de 500 hectares. Então, essa minha lavoura de 500 hectares, o custo total dela vai ser 17 mil sacas de soja, que eu vou gastar para produzir 500 hectares. Ou seja, eu estou te dizendo que eu vou gastar 34 sacas de soja por hectare para fazer a minha lavoura. 34 sacas por hectare. Essa é a lavoura. Na sua avaliação, esses 34 sacas é um custo alto, baixo, médio, está dentro da média? Como é que você avalia? João, eu fazem 5 anos que o meu custo não baixa de 40, 42 sacas. Eu digo, é um momento único esse para se travar a lavoura. Não existe, isso aí nunca existiu, João. Eu estou fazendo controle desde 2006, a minha primeira lavoura foi em 2005, peguei a seca, comecei na seca, né? E eu não lembro de uma margem tão grande assim, João, dentro da... Então, realmente, houve um alinhamento de planeta aí que está favorecendo muito, muito, muito o produtor. Então, mas aí vem as dúvidas, né? Os impactos dessa sua afirmação, porque na quinta-feira também, aliás, na sexta-feira, o IBGE divulgou a produção média do Rio Grande do Sul, que sofreu com secas, né? Com uma seca terrível. E a produção média do Rio Grande do Sul caiu para 29,80, abaixo de 30 sacas média por hectare. Tá certo, Paulo? Fazendo com que a média geral do Estado, 30 sacas, mas no cômputo, assim, se a gente comparar como você compara na sua planilha, desde a safra 2010, 2011 até a de ontem, vamos dizer assim, essa média caiu, que ela estava com 50. Vou pegar o exemplo lá da sua própria planilha. Em 2015, ela teve média de 49,40 sacas, e em 2016 ela foi para 56,40, 2017, 51, 2018 foi para 55 e agora caiu para 20, para 30 sacas. Foi um debacle. Mas mesmo assim, você acha que a média está favorável a você? João, essa lavoura, ela foi planejada para ser feita com 48 sacas de soja por hectare, que é a média do estado nos últimos 4 anos e a média do estado nos últimos 5 anos. E eu tenho que trabalhar com média, João. Tem anos que eu vou colher 52, 53, tem anos que eu vou colher 42, 43, esse ano eu colhi 29. Mas a média do estado é 48 sacas de soja por hectare nos últimos 5 anos. Eu sou obrigado a trabalhar com média. Entendi. E aí a gente vem para a conclusão que você fala assim, poxa, mas alinhou, porque eu vou gastar 34 sacas, tá certo? E já tenho uma reserva suficiente para eu até deixar para a próxima safra. Você vai tirar o seu lucro pessoal, não é isso, Paulo? E vai ter uma produção. Me explique aí como é que é essa diferença. João, é o seguinte, ó.
Inclusive, nós vamos tratar disso lá na frente também, mas eu vou antecipar um pouco, que é um dos focos principal da comercialização de soja, tá? Onde eu pretendo lá na frente fazer um questionamento em relação ao nosso produtor, né? Eu sou obrigado a trabalhar com média, João, para mim conseguir definir quanto é que eu quero ganhar lá na frente, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou balizando a minha safra em 48 sacas de soja por hectare. Tá? Se eu vier a colher 55 sacas de soja por hectare, que é normal aqui na região, o que acontece? Eu planejei a minha lavoura para 48 sacas de soja por hectare. Então, se eu colher a mais, João, esse que eu colher a mais, eu vou ter que obrigatoriamente guardar para quando eu colher 8 sacos a menos. Eu estou trabalhando com média, João. Tá? Entendi. E é isso que o produtor se descuida. Quando ele colhe a mais, ele tem que guardar, seja em sacas de soja, seja em gado, mas ele tem que manter essa liquidez, ele não pode imobilizar isso aí. O que é imobilizar, João? É amarrar o dinheiro, não poder usar ele depois, né? Então, eu sou obrigado a colocar ele em algum lugar, mesmo rendendo bastante, como é o caso do gado, do soja, guardar. Mas se eu trabalhar com a média, eu sempre vou ter um intervalo tranquilo. Esse é o princípio de toda, digamos assim, ó, a minha filosofia de trabalho, trabalhar com médias. João, o que eu posso gastar nos próximos 3 anos, em média? Quanto eu posso investir nos próximos 3 anos, em média? Né? É uma pergunta muito fácil de resolver. É o que me sobrou nos últimos 3 anos, em média. Então, se sobrou 3 anos em média, para frente eu só posso investir R$100 em média. Se me sobrou R$100 por ano, eu só posso investir R$100 em média. Então, essa filosofia que nós temos que incutir na cabeça, eu tenho que trabalhar com média. Tá. Então, é obrigado o produtor conhecer as suas médias para fazer o seu planejamento. Porque nós estamos falando para o Brasil, né? Sim. Ô, Paulo, então, agora sim, a pergunta é essa: por que você encerrou todas as suas despesas, todos os seus custos, todas as suas compras na quinta-feira? Por que não deixou para segunda-feira, que pode até ficar mais barato? Por que você resolveu fazer isso na quinta-feira? João, eu sempre persigo, eu corro atrás de um custo de lavoura de 40 sacas por hectare. Tá? Ou seja, se o soja tivesse 85, 90, eu fecharia. Agora, com o soja 100, como é que eu vou deixar passar essa oportunidade, João? O que eu fiz? Eu travei 30% do que eu vou colher. Eu vou colher 24 mil sacas de soja. Eu vou poder contar com 24 mil sacas de soja. 30% eu travei a R$100. Tá? Então, eu vou travar R$700 mil do meu custo para garantir toda a safra. E isso para você foi um momento especial, porque você gastou menos soja para travar toda a safra. Menos reais, claro. Tanto que eu travei a minha lavoura em 34 sacas de soja por hectare. João, é o seguinte, ó. Eu agora não vou mais me preocupar com sacas de soja, com preço. Todo o custo da minha lavoura está coberto. Eu só vou preocupar com o preço agora, lá em maio, com o soja que sobrar. Porque até lá eu estou tranquilo. Você lembra que eu falei a última vez, que foi aquela pergunta que tu me fizesse, que tu questionou no finzinho, de que tem que ter uma política de comercialização e travar uma única vez, comercializar uma única vez o soja para garantir o custo da lavoura. Tá? Não tem essa história de vá vendendo aos poucos para fazer média. Isso aí é para aquele soja que vai sobrar lá em maio. Agora, então eu vim acompanhando. Eu vim acompanhando o preço do soja de maio. A hora que fechou no que eu acho bom para mim, né, e esses 34 sacos de soja caiu do céu, porque sempre eu fecho 42, até 44 eu aceito, João, de custo na lavoura.
nós vamos ver, João, que isso aí, ó, é um custo para quem tem uma administração média da propriedade. E a partir disso aí, a minha ideia é mostrar por que o nosso produtor não consegue isso aí. Aí nós vamos começar a mostrar as dificuldades que ele tem ao longo do caminho, mesmo ele travando hoje, mesmo ele travando esse preço hoje, eu vou mostrar que o produtor não vai conseguir a metade desse lucro. Por empecilhos, por pedrinhas no caminho, por políticas de acomodação, por endividamento e, principalmente, tu vai até me desculpar, mas propositadamente, no último programa, eu falei extenuantemente sobre liquidez. Tá? Ter dinheiro. E a falta de liquidez, nesse momento, come boa parte desse lucro. Por quê, João? Olha aqui. Mas me permita. Isso é fundamental. Porque muitas das perguntas, colocações, enfim, de desconfianças do que nós falamos, vindo de quem nos assistiu, se resumia nessa frase, Paulo. O Paulo consegue fazer isso porque ele tem dinheiro. Eu não tenho, eu não consigo. E você está reconhecendo exatamente isso, né? João, nós não falamos o programa inteiro que tu tem que ter liquidez para tocar o teu negócio? Olha aqui, ó, João, e eu disse para ti, te lembra que não é muita liquidez que precisa para tocar uma agricultura? João, olha só, eu vou ter esse gráfico, até eu fiz uma brincadeira aqui, João. Enquanto eu esperava aqui, ó, eu fiz uma planilhazinha que nós vamos falar sobre ela. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, João. Eu fiz isso aqui, tá? Eu dividi a lavoura em fatias. E aqui eu coloquei quanto por cento da fatia tu gasta para travar a tua lavoura. E aqui fica claro, João, que se tu tiver a liquidez equivalente a 10.500 sacas de soja, a liquidez equivalente a 10.500 sacas de soja, tu não precisa ir no banco. Quer dizer, se tu financiar 4.000 sacas de soja, tu precisa de menos dinheiro no plano agrícola. Tá? Então, aqui começam os empecilhos, ó, João. Se tu tiveres liquidez, João, eu vou te dar um dado que está escrito nos 2 livros que eu fiz. Tá? Olha só, se tu tiveres liquidez, a cada 3, 4 anos que tu olhares o caixa da tua atividade, vai estar sobrando lá uma safra sem tu teres plantado. Mas então, nesse caso, a gente precisa saber da sua rotina de comercialização, né, Paulo? Acho que essa é a palavra-chave, né? Exatamente. Mas então, olha, a minha rotina de comercialização é aquela que eu indico e a mais segura que existe, para ti não correr em risco. E foi isso que me levou a escrever Lucre Sempre com a Soja, por causa dessa rotina de comercialização que eu tenho. Tá? Agora, claro, se eu tenho menos liquidez, eu vou ter menos lucro, porque eu vou comprar em outras condições. Né? Então, aí que nós vamos começar a desenrolar com os dias, né, com nossos programas, e eu vou mostrando onde dentro disso o produtor tem dificuldades, porque eu também sou produtor, eu também comecei plantando 400 hectares, né, fui aumentando devagarinho, aonde nós produtores, João, temos a dificuldade de fazer com que isso aconteça. Isso é viável, isso é possível, é totalmente possível e totalmente lucrativo. Claro que aqui, ó, nós estamos tendo uma lucratividade extraordinária. Mas o que eu quero mostrar, João, é que você pode sim passar a tua vida inteira plantando, viver daquilo que tu colhes, sem aqueles tremendo estresse que existe. Não que não se tenha problema, né, João? Tá. Então, assim, na primeira entrevista, nós focamos uma ideia, que o produtor precisa, antes de mais nada, ter os dados, as informações, os números anotados. Então, ele tem que passar a anotar para ele saber as médias de que ele está produzindo e colhendo e quanto ele está gastando em média, pelo menos isso. Então, nós vamos
tivemos esse conceito, vamos colocar uma planilha para o produtor acompanhar, e hoje nós estamos seguindo o segundo passo, que é para se ter uma tranquilidade na vida. Claro, é muito óbvio, né? Você precisa ter dinheiro. Olha, que grande descoberta nós estamos fazendo. Sim, só que como é que você faz para ter essa liquidez na soja? E nós estamos aprendendo contigo, Paulo, que fazendo média de produção e gastos, você tendo uma colheita melhor, você guarda aquilo que você colheu a mais, gasta dentro da média, e aquilo que ficou a mais você guarda para as épocas de vacas magras. Então, na safra que ficou acima da média de produção, você guarda para eventuais quebras, como aconteceu esse ano, quando você precisa voltar à média. Então, no caso, a colheita média, a produção média do Rio Grande do Sul ficou em 39 sacas, né? O IBGE está dizendo isso. E você tem a condição de pegar a safra passada e completar essa média dentro da colheita normal. É isso, né, Paulo? Exatamente isso aí, João. Tá? Eu tenho que ver a média do estado e eu vou encaixar o meu custo e administrar toda a minha lavoura dentro da média, João. Né? Só que, como eu digo, o ano que sobrar soja, eu não posso imobilizar. Eu tenho que deixar, porque se eu colher acima da média um ano, quando eu colher abaixo da média, eu tenho o equilíbrio. João, como é que tu faz? Tu ganha todos os meses a mesma coisa? Não é possível. Se o mês que tu ganha mais, tu gasta tudo, como é que tu vai fazer com o mês que tu ganha menos, João? Essa é a grande lição. O médico ganha 50 um mês, ganha 60 outro, ganha 80 outro. Se ele pensar que ganha isso e gastar em cima disso, ele vai quebrar, vai se arrebentar. Por quê? Dezembro, pouca consulta. Janeiro, pouca consulta. Fevereiro, tira férias. 2, 3 meses que ele não fature, ele vai ter média de 50. Ele vai ter que viver com 50. Porque o mês que ele ganhar 80, ele vai ter que guardar um pouco por dia, mês que ele não trabalha. A vida é assim, João. Não, as nossas empresas. No Natal, nós faturamos um horror de veículos. Temos uma rede de veículos aqui no Rio Grande do Sul. E em dezembro, nós vendemos um horror de veículos. Mas só que nós sabemos que depois, janeiro ainda é bom, mas fevereiro vai diminuir, março é um mês que as vendas baixam bastante, mas nós vamos trabalhando com o quê, João? A média, João. Todos fazem isso. Tá. E na próxima entrevista, Paulo, nós vamos focar como o produtor, além da gente apresentar a planilha do Notícias Agrícolas, nós vamos ensinar, né? Palavra difícil, mas vamos mostrar ao produtor como fazer o controle das suas despesas. Acho que esse é o primeiro item essencial para ele avançar, né, Paulo? João, é muito importante isso, tá? Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi, né, A Lógica da Economia Rural, tem praticamente 300 pequenas reflexões, justamente mostrando como chegar à liquidez. O primeiro livro inteirinho foi para chamar a atenção disso. Tá? Que isso aí também nós vamos falar lá na frente, como classificar e como tornar isso fácil de administrar a nível de pequeno produtor. Tá? O meu primeiro livro foi justamente para mostrar ao pequeno e médio produtor como controlar as pequenas e médias despesas. Ô, Paulo, agora é importante que a gente diga, antes de encerrar, que você não está aqui para vender livro, né? Vamos dizer isso. Aliás, não, né? João, o primeiro livro eu doei toda a receita dele para uma entidade de caridade aqui. Tá no verso do livro ali. Tá? A minha ideia, João, inclusive, se tu entrares no site lá, tu baixa online, o livro custa R$20, isso aí não me rende quase que nada. E eu vou disponibilizar PDS durante todo o tempo que eu tiver aqui no programa, gratuitamente, justamente para não entrar isso aí. Tá? Em pauta. Mas o mais importante de hoje, que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Eu vou colher 24 mil sacas de soja. Tá? 8 mil sacas de soja eu travei para garantir o custo da minha lavoura. Tá? Eu vou precisar, João, em reais, você lembra que nós falamos de 1 milhão e pouco, de mais 2.500 sacas durante a lavoura para as despesas recorrentes do dia a dia.
folha de pagamento, disco, né? Sim, está aqui na planilha. Isso, né? E eu tenho 4.000 sacas de soja que eu vou pagar lá no final, que seria o arrendamento. Sim. Vai me sobrar um lucro bruto, João, olha só, que eu vou te dizer, vai me sobrar um lucro bruto de 6.500 sacas. Tá? Esse lucro bruto, ele dá 27% do que eu vou faturar. É um tremendo lucro bruto. Bruto, João. O meu foco aqui não é mostrar que o soja dá lucro, porque do lucro bruto eu tenho que tirar minhas despesas, que é muito pessoal de uma pessoa para outra, e os impostos daí de dentro, tá? Mas o meu foco não é mostrar o tamanho do lucro. O meu foco é mostrar que nós podemos, sim, tranquilamente ter controle de tudo isso e fazer as nossas despesas se encaixar onde a gente gasta. Ok. Nós vamos sempre deixar aqui avisado aos amigos do Notícias Agrícolas que na próxima semana a gente vai continuar, espero que indefinidamente, né, para ajudar os produtores que não sabem ou não têm um controle absoluto das suas despesas, das suas receitas, assim, enfim, da sua administração financeira, como fazer as coisas de uma maneira correta. Mas o nosso tempo desta vez está se esgotando, Paulo. Eu quero deixar os minutos finais para você passar a mensagem final e fica aí o convite para a próxima sexta-feira, próximo final de semana, para a gente voltar a falar sobre gestão financeira. Qual é o seu recado final, Paulo Nicola? É o seguinte, ó, João, posso fazer uma convocação aos produtores do Brasil? Por favor. Tá. É o seguinte, ó, conseguimos com o João aqui, ó, o João tem o maior canal, né, que tem no Brasil de comunicação com o produtor, né, e está me cedendo o horário nobre do canal para levar isso ao produtor rural. Mas só que também, digamos assim, eu sei que o canal, ele está nos abrindo isso porque ele está perseguindo uma audiência, né, João? Jamais tu abriria o canal, e o canal fatura proporcionalmente à sua audiência. Tá? A gente persegue isso. Isso. E agora o meu apelo, produtor rural, né? Eu estou me disponibilizando, estou doando o meu tempo, estou abrindo a minha planilha para que esse conhecimento chegue até você. Agora, precisamos de retorno, né? O João deve ter colocado ali abaixo, fala produtor aquele, né, João? Que gostaria que participasse e colocasse os seus questionamentos. Ô, Paulo, tu tá errado aqui. Ô, Paulo, tu errou lá. Não, Paulo, tá bom, continua. Né? Essa interação, né, é fundamental. Eu vou continuar aqui no Horário Nobre, com todo esse espaço, dando todo esse recado e trazendo as outras grandes informações que eu tenho. E, João, eu vou doar o meu livro online. Eu mandei mexer no meu site lá, vou colocar formatar, vou doar online, né? E para que tudo isso ocorra bem e dê certo, João. Agora eu preciso que o produtor também me dê uma mãozinha, né, João? Perfeitamente. Virão questionamentos, como eu disse da outra vez, muita gente vai jogar pedras, outros vão desdenhar, mas é assim mesmo, você é uma pessoa vivida e nós vamos seguir em frente, porque o que nós queremos o bem do Brasil, o bem dos produtores, essa é a nossa intenção. E aí a gente vai voltar ao ar na próxima semana com outro capítulo. Como eu antecipei, nós vamos falar sobre custos e vamos ter a formação de uma planilha para o produtor do Notícias Agrícolas para que ele diariamente use essa planilha, esse Excel aí, para ficar cada vez mais ajeitada a sua administração financeira. Abaixo dessa entrevista tem a planilha do Paulo Nicola. Observem, olhem, confiram, né? Duvidem, contestem, mas prestem atenção, né, e façam as suas comparações. Paulo Nicola, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua paciência, pelo seu carinho conosco aqui do Notícias Agrícolas, meu amigo. Valeu, João. Eu que agradeço esse espaço que está proporcionando a nós, produtores rurais. Obrigado, João. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Muito bem, amigo. Como nós dissemos, semana que vem, mais um capítulo de gestão financeira, né? Vamos fazer com que os produtores sejam saudáveis, né, economicamente, para que essa economia se espraie para todos os nossos brasileiros, para todo o nosso país. Voltamos com mais informações, fiquem atentos, fiquem com Notícias Agrícolas e vamos em frente.